Então, senador Cátia Abreu, no sistema remoto. Vossa Excelência está com a palavra. Senadora Cátia. Temos conexão com a senadora Cátia? Senadora Cátia, Vossa Excelência tem que liberar o áudio. Oi. Tá me ouvindo? Agora sim, senadora. Alto e claro. Fique à vontade. Quero cumprimentar o professor Cláudio, doutor Cláudio, e especialmente a doutora Natália Pasternak. É um orgulho para nós, mulheres. Eu adoro a ciência, sou uma admiradora, não sou uma cientista, nem uma grande intelectual, mas eu sei tirar o chapéu para quem estuda, para quem busca conhecimento e principalmente para quem está disposto a distribuir conhecimento, a democratizar o conhecimento. E a senhora tem o meu respeito pela sua valentia e coragem. A senhora nunca abaixou a cabeça para defender os seus ideais, aquilo que a senhora acredita, para aquilo que a senhora estudou. Estou reforçando mais a doutora Natália, não é para, hipótese alguma, diminuir o professor Cláudio, mas eu conheço ela mais de perto das entrevistas e das participações, não a conheço pessoalmente, mas eu tenho que tirar o chapéu pela sua coragem em enfrentar. A senhora poderia ficar calada, silenciosa, como tantos cientistas por aí que têm vontade de falar e não se sente estimulado, pois eu acredito que as mudanças vêm pela voz, as mudanças vêm pelo coração, e a gente só expõe o que o coração sente e o nosso intelecto, depois de estudar tanto, é através das palavras. Então a senhora não pode silenciar. Esse fato e essa acusação de que a senhora é contra o governo, me desculpe o senador Jorginho, meu queridíssimo amigo, nós somos parceiros em tantas lutas no Senado Federal, mas não é justo fazer isso com a ciência, não é justo fazer isso com quem grita por nós. Ela poderia ter ficado silenciosa. Se ela e outros ficassem silenciosos, quantos mais milhares de brasileiros poderiam ter morrido? Se nós, colegas senadores, tivéssemos nos silenciados, quantos mais deveriam ter morrido? E a imprensa, se a imprensa tivesse silenciado? Então é um conjunto de pessoas com espírito público que não tem nada de pessoal. Eu acabei de contabilizar, colegas, quantas matérias, como senadora, eu votei a favor do governo, matérias enviadas pelo governo através de medida provisória. Eu votei 100%, não foi 90% não, foi 100%. Por quê? Porque as matérias enviadas eram boas para o Brasil. Eu julguei que eram boas. Bolsonaro nunca me ligou pedindo um voto numa medida provisória. Com relação à pandemia, eu sou totalmente o contrário. Então, de que lado eu sou? Eu sou Bolsonaro ou eu sou oposição ao Bolsonaro? Estou querendo fazer esse comparativo para defender e proteger a doutora Natália. De que lado eu sou? Eu gostaria que, então, alguém me dissesse se eu sou Bolsonaro ou se eu sou contra o Bolsonaro. Votei 100%, fora as outras matérias de interesse do governo, projetos de lei, como a independência do Banco Central, como os depósitos voluntários, como a mudança do câmbio, como o decreto dando limite imensurável para o governo gastar na pandemia, com confiança total, votei tudo a favor. Mas na pandemia, senador, faça-me o favor, nós não temos como mais. Eu estou assistindo aqui desde cedo, emocionada, indignada, triste e com toda franqueza, com vontade de chorar. E olha que eu não sou mole, viu? Vontade de chorar, de ver as perspectivas dos próximos 2 meses, de morrer mais 150 mil pessoas. Quando eu me alterei um pouco na sessão de ontem, falei um pouco mais alto e mais forte, é que eu não sei mais o que responder para as pessoas. As pessoas ligam perguntando, e as vacinas? Vocês estão arrumando vacina para nós? E aí, que dia vai parar de morrer gente? O que nós vamos fazer? Nós não temos mais respostas. Nós não temos mais resposta para dar. Nós não podemos inventar respostas. Cadê a vacina dos professores? Nós precisamos voltar os alunos para a escola. Eu quero aqui propor a vinda
de um técnico especializado do Banco Mundial, que fizeram uma pesquisa fantástica, demonstrando o empobrecimento das nações, especialmente América Latina e Brasil, em consequência da falta às aulas. É alguma coisa de te deixar desesperado. Essa CPI tem que investigar, sim, os prejuízos econômicos atuais e futuros que o Brasil terá em consequência das inconsequências praticadas no combate à pandemia. Eu vou fazer 3 perguntas objetivas, por favor, para os nossos convidados. Número 1, doutora Natália, me diga de onde saiu a receita inicial da cloroquina e ivermectina. Que mês foi isso? De onde saiu? Essa recomendação foi de algum lugar. Eu gostaria de saber o mês e de onde foi. Por quê? Conjecturas, eu sei que são importantes e tentativas são importantes. A partir desse dia, doutora, que dia ficou constatado pela comunidade científica internacional de que cloroquina e ivermectina não era mais a solução? Que mês foi isso, mais ou menos, para que a gente tenha uma ideia de onde saiu, que dia foi extinta, para nós vermos o período que ainda se insiste com uma coisa vencida. A população brasileira tem que ver. Não, sugeriu no início? Sugeriu, foi sugerido sim. Até eu tomei, isso, aquilo, tudo bem. Depois disse, não tomem mais, porque isso não vale, não adianta, ainda faz mal. Para a gente ver o período que ainda se insiste em receitar cloroquina e ivermectina, porque a população tem que saber sobre isso. A segunda pergunta. Imunização de rebanho. Por favor, professores, doutores, explica para nós o que é imunização de rebanho, porque rebanho a gente conhece muito, é gado, né? É boi, é vaca, mas existe essa expressão, eu sei que existe. Então é importante a população entender o que é imunização de rebanho e se ela, em algum momento da ciência, é importante. Se ela é usual em algumas circunstâncias e em outras, não. Essa é a segunda pergunta. A terceira é o seguinte. Se nós tivéssemos seguido todos os protocolos adequadamente, se tivesse comprado vacinas na hora certa, se nós estivéssemos insistindo com as medidas sanitárias, com campanhas fortes, com exemplo das lideranças políticas, usando máscara, promovendo o distanciamento, organizando as feiras, os negócios, o lockdown parcial, se nós tivéssemos feito minimamente o dever de casa, ao invés de 482 mil pessoas, nós poderíamos ter evitado a morte de quantos? Respeito se não tivesse a resposta. Eu gostaria de saber se existe uma previsão da irresponsabilidade, uma previsão dos irresponsáveis fizeram com o país, de quantas vidas tiraram, quantas pessoas adoecidas, quanto de dinheiro público gasto. Nós temos que fazer essa conta completa. Nós precisamos mostrar isso ao Brasil. Vidas tiradas, saúde de pessoas aniquiladas e dinheiro público torrado à vontade para acudir a desgraça e a irresponsabilidade. Quanto poderíamos ter evitado nesse período? Essas são as minhas perguntas, senhor presidente, e agradeço a todos os colegas a paciência. Muitíssimo obrigado, senadora Kátia. Doutora Natália, doutor Cláudio. Doutora Natália, por favor. Posso começar. Muito obrigada, senadora, e obrigada principalmente pelas palavras de carinho e de estímulo. Senadora, o hype da cloroquina começou em março do ano passado, com a publicação daquele primeiro paper, aquele primeiro artigo que eu mostrei na minha apresentação, o artigo feito por um grupo da China, que mostrava atividade in vitro, em tubo de ensaio. E, em seguida, uma publicação do famoso paper de Marsella, que foi feito pelo grupo do professor Didier Raoult, e que foi
um paper extremamente criticado, um artigo científico extremamente criticado pela comunidade científica por ser carregado de falhas metodológicas e suspeita de fraude. Então, é um artigo que, para a comunidade científica, ele não tem validade, mas, infelizmente, ele causou um clamor popular muito grande e que daí deu início ao que a gente chama do hype da cloroquina. E em junho e julho de 2020, a gente já tinha respostas suficientes de outros ensaios que foram feitos para testar a cloroquina e que já mostravam que ela não tinha plausibilidade biológica para funcionar e que não efetivamente funcionava em diversos estudos clínicos. Naquele tempo, inclusive em junho de 2020, eu publiquei com diversos colegas médicos uma nota técnica que está no meu site do Instituto Questão de Ciência, mas eu trouxe aqui impressa também para deixar com o presidente da comissão. E nessa nota técnica, já no meio do ano passado, nós já indicávamos, ela foi assinada por mim e por um grupo de médicos, com experiência em testes clínicos, inclusive, e essa nota já indicava vários trabalhos, nós fizemos a compilação de vários trabalhos, várias publicações que já existiam naquela época sobre a cloroquina, mostrando que não era um medicamento adequado para a Covid-19. Então, nós temos informações suficientes desde meados de 2020 para não indicar a cloroquina como um tratamento médico. A ivermectina, eu vou pedir para minha equipe me enviar os dados exatos de datas, porque esses eu não tenho aqui de memória, mas a ivermectina também veio de um ensaio in vitro que foi conduzido pela Universidade de Monash, na Austrália, e que também mostrava uma suposta ação antiviral em tubo de ensaio numa concentração que seria muito alta se fosse transposta para as células humanas, então não seria uma concentração muito tóxica. Infelizmente, isso também deu origem a um hype, onde se propagou uma noção popular de que existia um medicamento promissor para a Covid-19, e daí, principalmente aqui no Brasil, isso acabou ganhando muito corpo e o remédio ficou bastante difundido na nossa sociedade. Sobre a questão da imunização de rebanho, senadora... Só um minutinho, doutora. Só um minutinho, doutora. Então, essa decisão, essa consciência científica, ela foi nacional e internacional de que a cloroquina e a ivermectina, desde por volta de junho, julho do ano passado, não eram mais eficazes para o tratamento de Covid, é isso? Nacional e internacional. Sim, nós tivemos vários países, inclusive além do Brasil, que estavam usando, experimentando com a cloroquina, mas que em meados do ano passado já cancelaram os seus protocolos, diferentemente do que aconteceu aqui, porque perceberam pela quantidade de publicações que já existiam sobre esse medicamento que não fazia sentido. Eu estou deixando aqui com o presidente a nota técnica que foi redigida por mim e por um grupo de médicos, a maior parte deles da Fiocruz, sobre o uso da cloroquina. Isso foi publicado, senador, em junho do ano passado e está também publicado no site do Instituto Questão de Ciência. Obrigado, doutora Natália. Eu quero determinar a secretaria que providencie cópias para o senhor relator e também para os demais membros da CPI que interessar. Muito obrigado. E sobre a imunidade de rebanho, senadora, é um termo vacinal. Imunidade de rebanho é algo que a gente alcança com campanhas de vacinação e não deixando todo mundo pegar a doença para ver o que vai dar. Isso a gente nunca fez, historicamente. A gente não controlou doenças como a varíola, por exemplo, deixando todo mundo ficar doente para ver o que ia dar. E a varíola esteve com a gente durante milhares de anos. Mas por que ela nunca foi embora? Por que ela só foi embora com vacina? Porque efetivamente imunidade de rebanho, ou seja, fazer a doença parar de circular, e no caso da varíola, ela parou de circular a tal ponto que ela sumiu, ela realmente foi erradicada, isso só se consegue com vacina. No caso da varíola, foi uma campanha de vacinação global, maciça, encabeçada pela Organização Mundial de Saúde, que durou 10 anos. E daí sim a gente conseguiu erradicar, até hoje, a única doença que foi realmente erradicada do planeta. Outras doenças foram controladas, como a polio, mas não erradicadas.
erradas, e isso também com campanhas de vacinação. Essa imunidade de rebanho, né, de deixar todo mundo ficar doente, ela não funciona, ela não é consistente, ela não é estável. A gente sempre vai ver novos surtos, novos picos, a gente pode até ter um controle temporário e muito localizado, mas ele não vai durar. Então, não é uma estratégia efetiva. Imunidade de rebanho é algo que a gente só consegue com vacina e não simplesmente deixando as pessoas ficarem doentes. Doutor Cláudio. Obrigado, senadora. Eu vou comentar... Por favor. Desculpa. Pensei que já tinha encerrado. Por favor, senadora Kátia. Eu ia passar por... Eu queria ver as mortes evitadas. As mortes que poderiam ter sido evitadas se o dever de casa tivesse sido feito a contento. Doutor Cláudio. Tá. Obrigado, senadora. Bom, primeiro um comentário em relação à imunidade de rebanho. Eu vou me permitir aqui traduzir um pouco em miúdos o significado, a origem dessa expressão. Como o próprio nome já diz, é algo aprendido da própria veterinária, em que, se vacinando uma parte da criação, uma parte importante da criação, contra uma determinada doença transmissível entre os animais, mesmo aqueles que não foram vacinados ficam protegidos, porque este agente infeccioso não consegue circular o suficiente para chegar até aqueles que não foram vacinados. A probabilidade de chegar naqueles é muito pequena. Então, o raciocínio que se faz, na medida em que muita gente tiver a doença, tanta gente 15 segundos. Tanta gente estará protegida, estará com imunidade, que a probabilidade de alguém que tem o vírus ter contato com alguém que não tem imunidade é tão pequena que a doença acaba. No entanto, para o caso da Covid, só é possível atingir esta imunidade com vacinação. O cenário de que se atinja esse tipo de imunidade pelo rumo natural da doença implica numa quantidade tão grande de doentes e de mortos que não seria sequer eticamente aceitável alguma proposta desse tipo. E mesmo assim, sabendo-se que o vírus continuaria circulando em alguma dimensão e causando novos surtos, novas mortes, novas internações esporadicamente, é o que a história nos tem mostrado. Então, para que nós atinjamos aquilo que a gente tem usado na saúde pública como a transposição desse termo da imunidade coletiva ou a imunidade populacional, nós precisamos de vacinação, e vacinação em larga escala. Em relação ao número de mortes que poderiam ter sido evitadas, é muito difícil falar em números. A gente tem um mínimo do que poderia ter sido evitado, cálculo feito pelos epidemiologistas da Universidade Federal de Pelotas, de que caso tivessem sido fechados acordos mais precocemente, mais tempestivamente com o Instituto Butantan e com a empresa Pfizer, nós teríamos evitado algo em torno de 80 a 90 mil mortes no país, sem nenhum outro tipo de ação. Certamente, se nós tivéssemos tido alguns períodos de confinamento, uma boa campanha de comunicação, medidas no campo da economia, no campo social, adotadas tempestivamente, de forma coordenada, nós teríamos um número de mortes muito menor. Não sei se alguém já fez essa estimativa de uma forma científica, mas se a gente fosse pensar em grandes números, em ordem de grandeza, é possível estimar que nós tivéssemos metade dessas mortes evitáveis. Obrigado, doutor Cláudio. Senadora Kátia, satisfeita? Impactada, muito impactada. Uma última pergunta, se me permite, presidente. Pois não, senadora. O que aconteceu de pior de 2020 para 2021? Em 2020, morreram 195 mil brasileiros. Em 2021, nós estamos no meio do ano. Morreram
288 mil brasileiros. Com a previsão de mais 150, ou vamos colocar só mais 100, para não dizer que estamos exagerando, que nós somos contra Bolsonaro, mais 100. Então, mais quase 400 mil pessoas em 2021. Então, arredonda 200 o ano passado e agora quase 400 esse ano, só até daqui 2 meses. O que foi feito de errado, de pior, que isso dobrou as mortes do ano passado para cá? O que nós, onde erramos? Onde erramos? Por que menos mortes o ano passado? Ou melhor, onde acertamos o ano passado? De qualquer jeito, eu queria saber o que aconteceu. Obrigado, senadora. Doutora Natália. Senadora, do ano passado para cá, teve diversas mudanças de comportamento das pessoas e do vírus que contribuíram para esse aumento em 2021. Então, se a gente olhar durante o ano passado, primeiro, a gente tem uma pandemia que começa de uma maneira lenta, porque começa se espalhando pelo mundo, e vai atingindo de maneira diferente e em tempos diferentes os diversos países e regiões, até que ela se espalha de uma maneira mais homogênea, e daí o estrago é muito maior. Então, primeiro teve um crescimento gradual em 2020, até que ela se estabilizou. Então, quando chega 2021, já estava tudo dominado, por assim dizer. E outra coisa que acontece é que, com a pandemia correndo descontrolada em vários países, a gente tem o surgimento de novas variantes do vírus. E isso é normal, isso faz parte da evolução do vírus, da fisiologia dele. O vírus vai se adaptando melhor a nós, ao hospedeiro, com o tempo. E essas adaptações, elas surgem com mutações bastante específicas, que vão sendo selecionadas porque elas trazem vantagem para o vírus. Ele se torna mais eficiente em nos infectar. E tem geralmente 2 tipos de mutação que dão muita vantagem para o vírus. Uma que dá mais afinidade pelo nosso receptor celular. Então, é como se o vírus, naquele esquema de chave e fechadura, que ele tem a chave que abre a fechadura da célula, quando ele faz o primeiro pulo do reservatório animal para humano, essa chave, ela abre mais ou menos, né? Mas abriu, entrou, e o vírus consegue, então, infectar a nossa célula. Mas ainda tem lugar para ele melhorar. Dá para ele melhorar essa chave, dá para ele rodar melhor essa chave ali. Então, tem espaço para mutações que podem trazer vantagem para o vírus se ele conseguir fazer um encaixe melhor. E é isso que ele faz com o tempo. Mas para essas mutações acontecerem, a gente precisa de tempo e de multiplicação viral. A gente teve os 2. A gente teve tempo e a gente teve locais no mundo onde a multiplicação viral tendeu ao infinito, porque a pandemia correu muito descontrolada. Então, a gente teve situações ideais para dar tempo do vírus se adaptar. Outra mutação que também acaba sendo muito vantajosa para o vírus é se ele escapa do nosso sistema imune, se ele escapa das nossas defesas, sejam essas defesas geradas por uma infecção prévia ou por vacinas. Se ele consegue escapar, ele está na vantagem. Então, esses 2 tipos de mutação são os tipos que mais apareceram nas famosas variantes do vírus, que estão aí circulando pelo mundo, e que tornam o vírus mais eficiente. Se ele é mais eficiente, ele é mais contagioso, ele vai chegar em mais pessoas, então ele se espalha mais rapidamente. Se ele tem um ligeiro escape de sistema imune, ele também se espalha mais rapidamente. Outra coisa que mudou, infelizmente, é que o controle dessa pandemia depende do comportamento de pessoas, porque ela passa de pessoa para pessoa. E, infelizmente, em 2021, a gente teve momentos de uma adesão às medidas restritivas muito menor do que alguns momentos em 2020. Então, isso também se reflete na propagação da doença, porque se as pessoas estão, e até compreensível, exaustas, cansadas, frustradas, elas vão aderindo menos às medidas de prevenção. E se elas estão iludidas, achando que tem curas milagrosas, menos ainda. Então, a gente acaba tendo uma maior circulação do vírus. Essa circulação, motivada pelo comportamento de pessoas, por estarem desinformadas, ou por acreditarem em
em curas milagrosas, e junta-se a isso, então, a própria evolução do vírus com o surgimento de variantes que também são mais contagiosas e mais eficientes em nos infectar, a gente tem um cenário onde o que era ruim ficou pior. Antes, doutor Cláudio. Bernadette Moreira pergunta-me pelas redes sociais se dava para colher, aproveitando as honrosas presenças de vossas senhorias aqui nessa comissão, as suas impressões sobre o fato do Brasil sediar a Copa América depois das veementes recusas do Chile, do Equador e da própria Argentina. O que vossas senhorias acham disso? Tá. Eu só queria fazer um comentário breve em relação à explanação da Natália. Quer dizer, isso que aconteceu no mundo inteiro aconteceu com cores mais vibrantes no Brasil. Vamos nos lembrar, em relação ao primeiro movimento. Quando a epidemia entrou no Brasil, ela entrou por algumas capitais, principalmente aquelas que têm mais conexão internacional, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Manaus, e foi se espalhando aos poucos para o interior. Naquele momento, meados do primeiro semestre do ano passado, ainda houve atitude de alguns governadores, alguns prefeitos, de fazer restrição à movimentação de pessoas, ao funcionamento de diversas atividades, e aquilo funcionou, aquilo segurou um pouco. Quando nós tivemos, no fim do ano, uma flexibilização ainda maior, a epidemia já estava espalhada pelo território nacional inteiro. É como se ela já estivesse semeada em toda parte, e aí foi só abater a chuva que nasceu em toda parte. Então, isso explica, em grande parte, essa intensidade no início desse ano. Além disso, as medidas que foram, ainda que precariamente adotadas no ano passado, não foram adotadas neste ano. E vamos olhar para a cronologia. Nós tivemos um auxílio emergencial que durou até dezembro do ano passado. E nós ficamos 4 meses sem auxílio nenhum. Não acredito que seja apenas coincidência que tenham sido justamente neste período que houve o maior crescimento da transmissão e do número de mortes. Em relação à Copa América, acredito que ninguém da área de saúde pública, ninguém em sã consciência, se colocasse a defender a realização de qualquer atividade que reúne gente numa situação cataclísmica como nós vivemos do ponto de vista da transmissão. Outros 2 países se negaram por razões diferentes, até talvez por mais bom senso, e não estão em situação pior do que a nossa. É uma coisa, beira a insanidade, que um país que hoje tem sido aquele que ostenta maior número de mortes diárias por uma doença, por uma grande epidemia, traga para si eventos que reúnem pessoas de origens diferentes e que, sabendo que não é possível conter completamente a transmissão. Então, me parece uma atitude insana. Por favor. Se puder só fazer um adendo, porque eu recebi uma mensagem do professor Pedro Halal aqui pedindo que eu desse os dados que ele publicou na Lancet, de que 3 de cada 4 mortes teriam sido evitadas se o Brasil estivesse na média mundial de controle da pandemia. Ou seja, quando atingirmos 500 mil mortes, isso quer dizer que 375 mil mortes poderiam ter sido evitadas com o melhor controle da pandemia. Esses dados são do professor Pedro Halal, ele pediu que eu compartilhasse aqui. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Senadora Kátia. Presidente, por último agora, para encerrar, eu pergunto aos dois. Por gentileza. Eu pergunto aos dois. Imagine que nesse momento, no dia 11 de junho, vocês recebessem do presidente da República o poder de mando para resolver o problema da pandemia nos próximos 30 dias. O que vocês recomendariam aos governadores, aos prefeitos, ao próprio governo federal? O que seria efetivo, objetivamente? Eu sei que não é assim, isso, mais aquilo, é um conjunto. Mas vocês teriam esses 30 dias para agir. Qual seria a prioridade de vocês
para ajudar a conter essas 150 mil mortes que poderiam vir nos próximos 60 dias. Liberdade total do governo e do Congresso. O que fariam? Por favor. Obrigado, senador Cátia. Eu peço à doutora Natália e ao doutor Cláudio também, só para procurar objetivar nessa resposta, para a gente poder prosseguir com os próximos colegas senadores. Doutor Cláudio? Bom, neste cenário idílico, né, em que fosse dada às pessoas, aos cientistas, às pessoas do ramo, para tomar decisões, eu vou resumir em apenas 3 aqui. Certamente haveria uma infinidade delas. A primeira seria lockdown. Lockdown, interrupção, por 3 semanas, de todas as atividades que não são consideradas absolutamente essenciais para a manutenção da vida das pessoas, seguida de rotinas de rastreamento, testagem e isolamento. A segunda, obviamente, a vacinação, a busca de mais opções de vacinas de forma rápida para atingir as pessoas, já que velocidade é um componente muito importante da resposta à epidemia. E a terceira é comunicação, quer dizer, campanhas intensas tratando quais são os comportamentos seguros para as pessoas, quais são as atividades seguras e de que forma se prevenir. De maneira bem sucinta, é isso.